Meditações no Evangelho de Lucas, dia 12. Aqueles que Cristo abençoou, aqueles que ele amaldiçoou. Lucas 6, de 20 a 26. Esse discurso de Nosso Senhor é muito semelhante ao seu famoso Sermão do Monte. A semelhança é tão admirável que alguém poderia concluir que Mateus e Lucas estão se referindo ao mesmo discurso e que Lucas apresentou, de maneira sucinta, aquilo que Mateus relatou por completo. Não parece haver base suficiente para chegarmos a essa conclusão. Eram diferentes as ocasiões em que os dois sermões foram pronunciados. Não é algo extraordinário Nosso Senhor ter repetido um ensino importante, utilizando quase as mesmas palavras em duas ocasiões distintas. É ilógico supor que ele não repetiu nenhum de seus poderosos ensinos. No caso que estamos considerando, a repetição é bastante significativa. Mostra-nos a grande e profunda importância das lições que ambos os discursos contêm. Em primeiro lugar, esses versículos nos falam sobre quem são aqueles que o Senhor Jesus declarou benditos. A lista é admirável e surpreendente. Jesus destaca aqueles que são pobres, aqueles que têm fome, aqueles que choram e aqueles que são odiados pelos homens. Essas são as pessoas a respeito das quais o cabeça da igreja afirmou: bem-aventurados sois. Quando lemos essas afirmações, precisamos evitar uma interpretação incorreta das palavras de Nosso Senhor. Em momento algum devemos imaginar que o simples fato de alguém ser pobre, estar faminto, sentir tristeza e ser odiado pelos homens lhes dá o direito de afirmar que está sob a bênção de Cristo. A pobreza aqui mencionada é aquela que vem acompanhada da graça divina. A fome é aquela que resulta da fiel aproximação ao Senhor Jesus. As aflições são aquelas decorrentes do Evangelho. A perseguição é aquela que surge por causa de nosso amor ao Filho de Deus. A fome, a pobreza, as aflições e as perseguições aqui mencionadas são as consequências inevitáveis da fé em Cristo no início do cristianismo. Muitos tiveram de desistir de todas as coisas deste mundo por causa de sua vida cristã. Jesus tinha em mente esse tipo de pessoa quando pronunciou essas palavras. Desejava oferecer especial ânimo e consolação para elas e para todos os que com elas sofrem por amor ao Evangelho. Em segundo lugar, esses versículos nos falam sobre quem são aqueles para os quais o Senhor Jesus pronunciou as solenes palavras: ai de vós. Mais uma vez, ouvimos expressões que, à primeira vista, parecem bastante extraordinárias. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos os louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Afirmações mais severas e mais chocantes do que essas não podem ser encontradas no Novo Testamento. No entanto, assim como nas afirmações anteriores, precisamos evitar uma interpretação equivocada do significado dessas palavras de Jesus. Não devemos supor que possuir riquezas, ter um espírito de regozijo e receber elogios dos homens necessariamente constituem provas de que tais pessoas não sejam discípulos de Cristo. Abraão e Jacó eram ricos. Davi e Paulo tiveram momentos de intenso regozijo. Timóteo foi um crente que tinha bom testemunho de fora. Esses homens, nós sabemos, eram verdadeiros servos de Deus. Todos foram abençoados nesta vida e receberão seus galardões no dia em que ele se manifestar. Quem são aqueles sobre os quais nosso Senhor disse: ai de vós? São aqueles que se recusam a acumular tesouros nos céus, porque amam as coisas deste mundo e não desistirão de seus bens se for necessário por amor a Cristo. São pessoas que preferem as alegrias e a suposta felicidade deste mundo à paz e à alegria resultante do crer em Cristo. E não se arriscarão a perder aquelas para ganhar estas. São pessoas que amam o louvor que procede dos homens mais do que o louvor proveniente de Deus. Pessoas que desprezarão a Cristo em vez de desprezar o mundo. Esse é o tipo de pessoa que o Senhor Jesus tinha em mente quando disse: ai de vós. Ele bem sabia que existiam milhares dessas pessoas entre os judeus, milhares que, apesar de ouvirem seus sermões e contemplarem seus milagres, amariam mais o mundo do que a ele. O Senhor Jesus tinha certeza de que sempre haveria milhares de pessoas assim no cristianismo nominal.
Milhares que, embora convencidas da verdade do Evangelho, jamais desistiriam de qualquer coisa por amor a ele. Para todas essas, Jesus pronunciou estas terríveis palavras: ai de vós. Uma importante lição se destaca com clareza nesses versículos. Devemos guardá-la em nosso coração, a fim de recebermos sabedoria. Essa lição é a completa diferença que existe entre a mentalidade de Cristo e as opiniões habituais dos homens. A completa divergência que existe entre os pensamentos de Jesus e os conceitos que prevalecem nos homens. As condições de vida que o mundo reconhece como desejáveis são as mesmas sobre as quais nosso Senhor pronunciou maldição. Pobreza, fome, tristeza e perseguição são coisas que os homens se esforçam para evitar. Riqueza, abundância, alegria, divertimento, popularidade são exatamente as coisas que os homens estão sempre lutando para conseguir. Mesmo quando tivermos dito todo o possível para qualificar, esclarecer e limitar as palavras de nosso Senhor, ainda permanecerão duas afirmações avassaladoras que contradizem os ensinos atuais da humanidade. O tipo de vida que nosso Senhor abençoa é aquele que o mundo detesta. As pessoas sobre as quais o Senhor disse: ai de vós, são aquelas que o mundo admira, elogia e segue. Esse é um fato terrível, que deve nos levar a examinar nosso próprio coração. Devemos terminar nossas considerações sobre essa passagem realizando um sincero autoexame. Indaguemos a nós mesmos o que pensamos a respeito das maravilhosas afirmações contidas nessa passagem. Concordamos com o que foi dito por nosso Senhor? Realmente cremos que a pobreza e a perseguição, suportadas por amor a Cristo, são bênçãos positivas? Acreditamos que riquezas, satisfações mundanas e popularidade entre os homens, quando buscadas mais do que a salvação ou preferidas ao louvor proveniente de Deus, são verdadeiras maldições? Realmente pensamos que é mais digno possuir o favor de Cristo, acompanhado de dificuldades e palavras maldosas da parte dos incrédulos, do que juntar riquezas, diversão e um bom nome entre os homens? Essas são perguntas importantes que exigem respostas sérias. Os versículos que estamos considerando apresentam um teste importante para comprovar a realidade de nosso cristianismo. Nenhuma pessoa incrédula jamais gostará ou aceitará as verdades neles contidas. Felizes são aqueles que experimentaram a veracidade dessas palavras de Jesus e podem dizer amém a todas elas. Não importa o que os homens pensam, aqueles que Cristo abençoa estão abençoados. Aqueles que Ele não abençoa serão lançados fora para todos sempre. Que Deus abençoe e até o próximo episódio.